Trilhas da Democracia de hoje procura responder a seguinte questão: qual o papel do direito no capitalismo? As nossas convidadas são Juliana Magalhães, doutora em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo, e Larissa Castilho, doutoranda em Direito do Trabalho e Teoria Social Crítica na Universidade Federal de Pernambuco. Juliana, Larissa, sejam muito bem-vindas ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-las nesse espaço de discussão sobre democracia e direitos humanos. Juliana, Larissa, vocês participarão do Seminário de Crítica Marxista da Faculdade de Direito do Recife entre os dias 25 e 27 de outubro, cujo título é Crítica do Direito e Conflitos Sociais. Eu começaria essa nossa conversa, esse Trilhas da Democracia, pedindo a vocês que dessem um spoiler sobre o que será discutido, quais são as principais temáticas que serão debatidas nesse seminário. Juliana, por favor. Olá, Marco, minha saudação especial aqui. Estou muito feliz por participar desse programa, Trilhas da Democracia. Quero parabenizar você pelo seu excelente programa, com uma audiência tão qualificada, que eu sei que é acompanhado por tantas e tantas pessoas. Quero saudar aqui a Larissa, minha companheira de mesa virtual. E falar desse evento realmente é muito especial, é um evento que eu considero um evento histórico, um marco, duas universidades, né, das mais antigas se encontrando aí, né, para discutir o pensamento crítico acerca do direito. Então, eu acho que é um evento histórico, um marco fundamental, que se desenrolará por vários dias, né? Nós teremos o privilégio de poder falar a esse público, e o evento já conta com vários inscritos, né? Isso é muito bom, porque demonstra que o pensamento crítico acerca do direito vem despertando o interesse de cada vez mais pessoas, mais alunos, alunas, professores, professoras, que vêm buscando realmente pensar criticamente o direito e não se contentando simplesmente com aquela visão tradicionalmente assentada, que busca simplesmente identificar o direito como um conjunto de normas postas pelo Estado. Eu acho que essa é a grande proposta desse evento, que vai reunir vários pesquisadores e pesquisadoras que têm essa proposta realmente, que desenvolvem pesquisas em torno da crítica marxista do direito, e é uma honra, né? E eu quero aqui agradecer a Juliana, a professora Juliana, que é organizadora, né? É uma das organizadoras, e alunas e alunos que também estão cooperando, e Alisson Mascaro também, que nesse encontro, que vai fazer a mesa de encerramento também desse evento, enfim. É um evento histórico e fundamental, então eu acho que é muito importante você tratar e colocar isso no Trilhas da Democracia, realmente, logo de início, nesse programa tão importante. Eu reitero aqui o meu agradecimento aqui pela oportunidade de estar com você aqui, Marco, nesse programa tão especial. Larissa, qual é o teu spoiler sobre o que será debatido nesses 3 dias, repito, entre os dias 25 e 27 de outubro? Oi, Marco, tudo bem? Queria cumprimentar, né, também a Juliana. A gente está aqui nesse espaço virtualmente, vamos compartilhar também o espaço do seminário. Queria cumprimentar você, toda a audiência também do programa. E esse é um evento que, como Juliana falou, né, ele vai proporcionar o encontro de 2 faculdades que são das mais antigas, né, de Direito do Brasil. E falando um pouco sobre como é dentro, né, da FDR, é uma faculdade ainda muito marcada pela perspectiva mais tradicional, né, a perspectiva crítica. Ela tem despontado nos últimos anos, mas ela não é hegemônica dentro da faculdade. Então, é realmente um momento super importante da gente conseguir, aí através também desses meios virtuais, conectar essas 2 faculdades, né, trazer ali docentes e discentes das 2 faculdades que pesquisam, né, que atuam com essa perspectiva mais crítica do direito para discutir questões relacionadas a gênero e crítica do direito,
Então, o evento ele vai trazer, além da análise crítica, da parte conceitual, né, do papel do direito dentro da estrutura da democracia liberal, do capitalismo, vai trazer também uma análise da crítica de gênero, marxismo, vai trazer para a gente também uma análise sobre psicologia, né, psicanálise e perspectivas críticas. Então, vai trazer um olhar bem amplo para a perspectiva crítica, para a perspectiva marxista de encarar as estruturas, as formas sociais da sociedade liberal, neoliberal, né, que a gente está inserido. Então, proporcionar esse encontro, até por força dessa dinâmica de pandemia, esses meios virtuais, vai conseguir juntar um grande corpo de pesquisadores, de docentes, de discentes, em torno de uma perspectiva que visa oxigenar esse debate, né, sobre o direito, sobre qual é o papel do direito dentro do modelo de sociedade onde a gente está inserido. Então, acho que é um evento que tem grande valor, até para quem está aí, especialmente para quem está na graduação e ainda não conhece, né, muito sobre a perspectiva crítica do direito. Afinal, o currículo escolar de graduação da gente é extremamente voltado para a dogmática, para a perspectiva keynesiana do direito. É uma oportunidade de conhecer essa perspectiva e, quem sabe, se somar também a esse trabalho de pesquisa, né, e divulgação acadêmica. Então, é um evento riquíssimo. Aí convido a todo mundo que quiser participar a fazer a inscrição no evento, participar com a gente. Juliana, como fazer uma crítica do direito, uma crítica fundada na tradição marxista, num momento tão grave vivido no mundo, na verdade, né? No mundo capitalista, mas em particular no Brasil, esse contexto caracterizado exatamente por uma retirada acelerada dos direitos, em particular dos direitos sociais. Marco, essa questão ela é fundamental que você traz, né? Porque realmente nós vivemos num momento em que a classe trabalhadora, de modo geral, está sofrendo, né, uma superexploração. Nós vivemos, né, nesse capitalismo pós-fordista, neoliberal, e como você bem colocou, há uma retirada de direitos. E, ao mesmo tempo, né, nós não podemos ter as ilusões acerca do que o direito é. Qual que é o papel realmente do direito no capitalismo? Então, nós temos que trazer realmente, né, de volta esse pensamento crítico, e isso vem sendo resgatado graças aos esforços de pesquisadoras e pesquisadores que vêm buscando aí trazer essa visão crítica do direito, demonstrando, né, aqui eu já retomo um grande pensador do direito, o mais importante pensador do direito no campo do marxismo, que é Evgeny Pachucanes, é um jurista russo, que tem uma obra central, que escreveu vários textos, e destaco aqui a obra Teoria Geral do Direito e Marxismo, na qual ele vai estabelecer uma crítica das bases do próprio do direito, uma crítica à teoria geral do direito tradicionalmente assentada. De modo geral, as pessoas identificam o direito como se fosse simplesmente um conjunto de normas postas pelo Estado. Essa é a visão juspositivista predominante. E o que acontece? Todas as demandas, de modo geral, são captadas pelo horizonte jurídico. Então, as pessoas pensam o direito como se fosse um instrumento neutro à disposição ali dos interesses, né, conflitantes, que ora pudesse pender para um lado, né, os interesses da classe trabalhadora, ora para os interesses do capital. Na realidade, essa é uma verdade parcial. Nós estamos, né, num modo de produção capitalista. Na perspectiva marxista, nós sabemos que existe, sim, luta de classes, então existe essa contraposição de interesses, mas nós sabemos que, na realidade, quando nós pensamos essa questão, temos que pensar para além de simplesmente identificar como o direito como campo da luta de classes. E entender que o direito é uma forma específica do capitalismo. De modo geral, a visão que predomina é que o direito estivesse presente em todas as sociedades, aquele velho brocardo, ubi societas ibius, onde a sociedade há direito.
realidade, o direito, tal como ele se apresenta na atualidade, ele é uma especificidade do capitalismo. Ele se constitui a partir do momento em que tudo se torna mercadoria. Veja, essa é uma especificidade do capitalismo. A forma mercadoria, ela se constitui apenas quando as relações de produção se tornam capitalistas. No capitalismo, o trabalhador, separado dos meios de produção, precisa vender a sua força de trabalho para ele poder sobreviver. Essa é a liberdade do trabalhador, é de ser sujeito pelo direito, né? Na realidade, o sujeito de direito, ele toma essa forma de subjetividade jurídica, de sujeito de direito, para que ele possa celebrar esse contrato de trabalho e vender aí a sua força de trabalho no mercado. Então, o direito, ele que estrutura, ele vai estruturar a reprodução desse modo de produção capitalista. Vamos lembrar, né? Por exemplo, na antiguidade, nós tínhamos um modo de produção escravagista. Então, uma pessoa trabalhava para outra por meio da força, eram os escravizados, os vencidos de guerra que trabalhavam. E hoje nós temos essa possibilidade, né, de vender a força de trabalho e que, ao mesmo tempo, a classe trabalhadora se encontra numa posição fragilizada, dado que é alijada dos meios de produção. E o próprio Estado também, né, longe de representar o bem comum, se costuma ter uma visão idealizada de que o Estado representaria o bem comum ou coisa do gênero. Na realidade, o Estado também é uma forma do capitalismo, é a forma política que se apresenta especificamente no modo de produção capitalista, enquanto derivada da forma mercadoria também. O Estado se coloca naquela posição de fiador, de garantidor dessas relações que se estabelecem entre os sujeitos de direito. Então, na realidade, esse momento normativo, as normas postas pelo Estado, isso é um momento posterior, mas a base do direito ela é material, ela está estruturada nas relações de produção. Essa é a descoberta de Pachucanes, que está baseada aí na obra de Maturidade de Marx. Essa é uma questão central para que nós possamos compreender a verdade do direito. Então, o direito permite com que a exploração capitalista se perpetue. Pois bem, na realidade, ao longo do tempo, o que se pensa? Se costuma postular as demandas, né, de modo geral, da classe trabalhadora são cooptadas pelo horizonte jurídico. Então, os trabalhadores vão postular aí mais direito, né, a partir do momento que eles vão ser colocados, né, na condição de sujeitos de direito, eles vão postular mais direitos, obviamente, e isso é válido, são lutas válidas, lutas, por exemplo, né, para a redução da jornada de trabalho, mas elas não têm o condão de alterar a estrutura de uma sociedade que é pautada pela mercadoria. E olha que interessante. Juliana, já que você falou das lutas históricas pela redução da jornada do trabalho, eu queria perguntar à Larissa, já que ela escreveu junto com a professora Juliana Teixeira um artigo publicado na revista Direito e Praxis, um artigo intitulado A Duração do Trabalho e os Três Espíritos do Capitalismo. Daqui a pouco a gente retorna a Pachucanes, né? Mas eu queria que você, Larissa, explicasse o que expressa, em termos históricos e também em termos jurídicos, essa oscilação da jornada de trabalho. Você apresenta, inclusive, um gráfico, né, que mostra o ápice da jornada de trabalho no período da Revolução Industrial, um declínio, né, que passa pelo final do século XIX, início do século XX, até os anos do chamado estado de bem-estar social, e uma retomada, né, do crescimento da jornada de trabalho junto à ofensiva neoliberal. Então, eu queria que, já que Juliana deu a deixa, né, que você explicasse para os nossos ouvintes e espectadores, né, o que expressa essa oscilação da jornada de trabalho durante esse período, que é o período, na verdade, de construção, de afirmação do capitalismo industrial. Por favor. Vou aproveitar aqui um pouquinho da fala de Juliana, né, para poder iniciar nessa discussão, para a gente entender essas dinâmicas de oscilação da jornada de trabalho.
A gente tem a questão aqui do direito e também do Estado, eles derivarem da forma mercadoria. Então, nesse primeiro momento, né, em que a jornada de trabalho está atingindo seus picos ali de jornadas elevadíssimas, sem qualquer tipo de regulação, o que é que a gente tem na materialidade? A gente vai ter as pessoas, né, colocadas ali enquanto titulares do direito de contratar e serem contratadas, indo ao mercado, vender a mercadoria, força de trabalho. Essas pessoas elas vão estar fazendo, constituindo essas relações à margem da incidência de uma regulação do Estado sobre esses contratos. A normatização ela vai ser ali entre empregado e empregador. Então, nesse gráfico que eu apresentei, que coloca ali, né, o início da industrialização como período de maiores jornadas, a gente vai ter as pessoas estabelecendo relações que mais tarde é que vão sofrer uma intervenção estatal para que essa jornada diminua. Só que essa intervenção estatal ela vai se dar ali a partir da realidade material, da organização da classe trabalhadora coletivamente, da reivindicação e também da constatação de que se essas relações elas forem firmadas ali diretamente pelas pessoas, sem que o Estado garanta a continuidade delas, sem que o direito venha, né, ali sendo um braço do Estado garantidor da continuidade delas, essa anarquia ali de celebração de contratos, de diversos limites, né, de jornada de trabalho distintos, ela inviabilizaria a continuidade daquele sistema. Então, essa dinâmica da jornada de trabalho, ela oscilar entre períodos ali de picos de duração de jornada, 14, 16 horas. Depois ela passa por um período ali de redução por meio de intervenção estatal, né, nessas relações econômicas, ela está diretamente ligada também aos modelos, né, de relações sociais que estavam sendo estabelecidos nesses momentos. Tanto que no artigo, né, a gente comenta sobre 3 espíritos do capitalismo. A gente comenta sobre um primeiro momento, né, do capitalismo mais selvagem, ali, do industrial, que está desbravando aquele espaço. Esse era o modelo de sujeito de direito, né, de sujeito social também colocado como modelo a ser perseguido. Aquele que se faz, que se constrói. Trabalhe bastante, talvez um dia você acumule capital e chegue dessa forma. Então, essa era a figura da pessoa vendida como a figura típica ali do sujeito social, mas por trás dela a gente tinha ali outros sujeitos que somente tinham a força de trabalho para trocar por períodos extenuantes. Em um outro momento, né, a partir do momento que a classe trabalhadora está morrendo e não há tempo de repor, né, essa mão de obra com a necessidade que a industrialização massiva esperava, eles, ao mesmo tempo em que estão ali disputando aquele espaço normativo, né, tem muita gente morrendo, gente sendo mutilada, e enfim, né, eles não estavam dando conta do prejuízo humano que isso representava. O Estado vai olhar para aquela situação ali material e vai, a fim de garantir a continuidade, a sobrevivência daquele modelo, reduzir, ali, limitar a jornada de trabalho. Tanto aconteceu na Europa, quanto aconteceu aqui no Brasil, né, com o início das tentativas de regular a jornada de trabalho aqui no Brasil. A gente teve uma resistência muito grande, né, os pioneiros aí de legislação social aqui no Brasil pautaram o assunto, mas a coisa só andou, né, para limitar depois que a OIT ela já tinha surgido basicamente há 10 anos, mas somente na década de 30 é que a gente regula pela primeira vez a jornada de trabalho no Brasil. E aí, num segundo momento, né, a nível mundial aí de capitalismo central, o que é que a gente vai ter em termos de jornada? O Estado intervém como garantidor, né, essa forma jurídica, ela vai garantir, via legislação, a continuidade dessas relações, um limite no qual essas pessoas não vão morrer, mas elas vão continuar gerando valor, que vai ser apropriado, né, pelo empregador, e a gente vai ter uma outra figura, né, agora o capitalista, que explora a força de trabalho de forma científica, que controla tempo, que controla movimento, que busca a eficiência dessa produção. E isso vai permanecer, né, como modelo ali de sujeito capitalista, e como horizonte a ser perseguido por todo aquele que trabalha e almeja ser o dono do seu próprio negócio um dia, né, ideologicamente vendendo essa ideia como uma possibilidade, até que a gente tem ali,
né, o período da flexibilização desses direitos. Enquanto a gente está ali no plano dos países do capitalismo central, nesses 30 anos de bem-estar social, né, a ideia é que o Estado fosse repartindo aos poucos os ganhos de produtividade para que essas pessoas pudessem consumir. Então, ele reparte os ganhos para que alimente esse sistema também, né? Retroalimenta esse sistema. Essas intervenções legais, elas não são intervenções legais destruidoras, né, da ordem, elas são compatíveis com a manutenção da ordem vigente. Então, muito do que Juliana fala se reflete nessas dinâmicas de jornada. Quando o Estado ele intervém, regulando a jornada de trabalho, ele permite que continue. Ele vai estabelecer alguns limites ali daquela exploração, ele estabelece uma restrição que, na prática, ela não está exterminando a luta de classes, ela não está ali socializando os meios de produção. Está só garantindo a continuidade e a sobrevivência daquelas relações das quais depende o direito, das quais depende o Estado, né, que são ali garantidoras dessa dinâmica da forma mercadoria. E quando a gente passa ali, né, a partir da década de 70, no plano mundial, e aqui para o Brasil, nos anos 90, para uma ofensiva neoliberal, a gente tem uma subversão, né, desse paradigma que se esperava, que o Estado fosse intervir para limitar os patamares de exploração. Quando a gente tem essa virada de chave para flexibilização, tanto da forma de acumular capital, quanto das formas de trabalhar e de extrair trabalho, o que é que vai acontecer no plano do direito? Né? Especificamente no plano das jornadas de trabalho, a gente vai ver aquele gráfico subir de novo. Sobe nos países que já tinham a jornada de 35 horas, França, Alemanha, sobe para 40, 42. Aqui no Brasil, a discussão era 48 horas semanais não está mais interessante. E aí, no período da Constituinte, vamos para 40, vamos para 44, 35. Tinha uma série de proposições, né, que foram feitas, mas o que é que venceu como proposição de jornada aqui no Brasil, como padrão? 44 semanais. Um pouquinho menor do que aquilo que tinha sido limitado, né, na década de 40, já com um aumento de produtividade bem expressivo. Por quê? Se a gente visita os documentos ali da Constituinte, a gente vai ver que, claramente, né, o grande capital aqui, à época, dizia não vamos sobreviver com a jornada de trabalho menor. O que a gente precisa é que a Constituição deixe a cargo dos indivíduos regular suas próprias relações. Quanto tempo se vai trabalhar deve ser ali dentro da liberdade contratual. Então, nesse momento em que as jornadas começam a crescer, a gente tem visto, né, a erosão dessas intervenções do Estado. Porque para agora, para o modelo que a gente tem de exploração e de acumulação do capital, o que é interessante? É interessante que o Estado ele intervenha garantindo o máximo de flexibilidade e de liberdade possível nas relações de trabalho. Mas liberdade para quem, né? Para quem já tem o poder econômico. Para quem não tem o poder econômico e está ali somente na posse da sua força de trabalho, frente a um mercado que tem questões conjunturais e estruturais de desemprego, o que é que vai acontecer? A gente vai garantir, por meio da intervenção do Estado, uma desregulação garantida por lei. Foi o que aconteceu com a reforma trabalhista, né, aqui no Brasil. O Estado intervém nessas relações, modifica os paradigmas para afirmar a jornada de trabalho, tira a jornada de trabalho da dinâmica ali de saúde e segurança de trabalho e coloca como algo passível de negociação direta. E se for feita uma negociação individual, ela vale mais do que o legislado, em termos de jornada de trabalho. Agora, né, o Estado produz norma intervindo nessa questão das relações de trabalho, garantindo que a gente retorne a um patamar com elevada autonomia de vontade. A gente aumenta a autonomia de vontade numa relação marcada pela subordinação. Então, vejam que as intervenções do direito, né, elas oscilam ali entre dar um ou outro limite para o capital, para que ele possa sobreviver, ou abrir mais as portas de exploração, se essa for a demanda, né, do capitalismo naquele momento. Então, o momento que a gente vive, né, e isso
além de fazer parte da pesquisa, é algo muito palpável, né, para quem está aí na área dos direitos sociais, direito do trabalho, previdência, que é a área que eu tenho pesquisado ultimamente. É bem fácil de sentir, né, que as intervenções normativas agora, elas estão abrindo uma porta, mas não é uma porta para um patamar ali minimamente digno de relações, né? É uma porta para uma outra dinâmica, para uma dinâmica mais desprotegida, para uma dinâmica de retorno àquele momento prévio em que, em um dado momento, se pensou que o capitalismo não sobreviveria, né, deixando as pessoas se autorregularem. Então, vai ter ali um mínimo, né, de regulação para proteger os trabalhadores e o máximo de regulação para garantir liberdade ao capital. Então, o direito ele está nessa dinâmica hoje, né, em relação tanto à jornada de trabalho quanto a outros direitos trabalhistas. Juliana, esse retorno ao século XIX, né, da primeira metade, aos inícios do século XIX, que Larissa acaba de assinalar, representam o que no campo das reflexões críticas sobre o direito? É possível ainda imaginar a existência de brechas que podem ser exploradas por aqueles que militam, atuam criticamente no campo do direito e na própria sociedade? Então, minha pergunta, na verdade, se subdivide entre dois ambientes, né? Um ambiente propriamente acadêmico e também nos chamados operadores do direito, que poderiam ser chamados, de um ponto de vista mais crítico, transformador, e transformadores do direito, e, por outro lado, na própria vida social, nas lutas sociais. Quais são as brechas existentes para que se construa uma luta contra esse retrocesso aos inícios do século XIX, ao período da Revolução Industrial? Por favor. Perfeito, Marco. Até dando continuidade, né, o raciocínio da primeira pergunta e emendando com essas outras questões que você colocou, que são muito pertinentes, né? Então, na realidade, o Pashukanis ele vai, né, demonstrar a partir de... Pashukanis é um jurista russo, né, que, retomando, eu falo para um público vasto, né, de pessoas que são do direito, de outras áreas que estão aqui nos acompanhando. Então, na realidade, quando nós olhamos, né, para o direito, ele é uma forma do capitalismo, né? Então, ele está atrelado a esse modo de produção, e esse modo de produção ele passa por fases distintas, é o mesmo modo de produção, mas o regime de acumulação, os modos de regulação vão mudando. E pensando no nosso tempo presente, que é um momento, né, que você colocou nessa questão da retirada dos direitos, na realidade, justamente atende aí os interesses da burguesia, do grande capital. Pashukanis já dizia isso, né, na sua obra central, da obra fundamental dele, Teoria Geral do Direito e Marxismo, como eu já disse, quando ele fala o seguinte: nos momentos de crise, de acirramento da luta de classes, a burguesia retira a máscara do Estado de Direito e o poder se revela como uma violência organizada de uma classe sobre a outra. Então, é isso que nós observamos, né? Por isso que não podemos ter ilusões nesse campo do direito. Brechas, é claro, a luta de classe, ela atravessa o direito. Veja, havia um jurista contemporâneo a Pashukanis, que era Stuttgart, que identificava o direito como luta de classes. Ele estava parcialmente correto, mas, como eu disse, Pashukanis dá um passo além e vai identificar essa questão da forma jurídica. No entanto, é claro, essa luta de classe atravessa o direito. No imediato do dia a dia, é importante que nós busquemos frear esses retrocessos, né, na retirada de direitos. Isso é fundamental. Portanto, não devemos ter ilusões nesse horizonte, achar que vamos resolver ter um capitalismo bonzinho, um capitalismo com o rosto humano. O capitalismo é crise, o capitalismo é exploração. Então, o nosso horizonte de lutas, seja na posição de operadores e operadoras do direito, seja na posição de trabalhadores, trabalhadoras, de modo geral,
todas e todos que almejamos uma sociedade transformada, o nosso inimigo, digamos assim, é o capitalismo. É esse o foco. É claro que, no imediato da luta, devemos sim, né, trabalhar nesse horizonte da questão da luta pelo direito do trabalho, pelo direito previdenciário. Isso é fundamental, como a Larissa colocou, mas, na realidade, nós temos que pensar também para além dessas questões em transformar a nossa sociedade. E essa é a radicalidade do pensamento de Pacho Canes, calcado na obra de maturidade de Marx. Marx, que é tão demonizado, as pessoas falam em Marx, as pessoas têm medo. Será que ele era satanista, coisa do gênero? Né? As pessoas se apavoram quando se escutam falar em Marx. Mas, na realidade, Marx vai propor esse horizonte revolucionário. É isso que incomoda tanto. E nós temos que resgatar isso, retirar esse véu de ilusões e buscar uma transformação social efetiva. Não ficar mendigando migalhas aí do banquete do grande capital. Esse é o desafio que é posto nos dias atuais. Então, precisamos falar de socialismo, precisamos falar de revolução. Pacho Canes vai falar justamente isso, nesse processo de ruptura com as formas sociais do capitalismo. Isso é o socialismo. Não se faz socialismo por meio do direito, por meio do Estado. Se faz socialismo mediante uma atuação das massas, atuando realmente para transformar a sociedade. Esse é o nosso desafio, essa mobilização popular, porque socialismo representa justamente o povo no poder. Daí a atualidade do pensamento de Pacho Canes. Então, no imediato da luta, operadores e operadoras do direito, podemos sim, é claro, estar do lado dos explorados e exploradas do mundo, mas mais do que isso, precisamos postular uma sociedade transformada para todas e todos. Então, esse acho que é o fundamental aí dessas reflexões. Juliana, Larissa, inserindo um elemento de mediação importante, que é a luta política, o confronto político, né? Nós assistimos hoje, nesse momento em que a gente grava esse programa, a Itália sofre com uma ofensiva abertamente fascista, né? Grupos fascistas tentaram invadir a sede do governo e conseguiram invadir a sede da maior central sindical italiana, que é a CGIL. Né? Então, o fascismo volta com força no local histórico onde ele surgiu, não é? E todos nós sabemos aquilo que vem acontecendo no Brasil com o regime bolsonarista, né? E as tentativas que aconteceram também nos Estados Unidos, né? Quando do reconhecimento do resultado eleitoral. Como é que, nesse momento, então, que o capitalismo mostra a sua face mais crua, né? com a ofensiva fascista, quais são os instrumentos existentes no campo da formalidade jurídica que podem ser utilizados a fim de se confrontar, realizar um confronto com o fascismo. Com isso, eu não trabalho com ilusões, né, sobre a potência do direito. Quer dizer, é evidente que essa disputa se trava nas ruas, se trava nas lutas sociais, mas qual o papel que pode ser desempenhado pelas instituições do campo jurídico a fim de contribuir nessa resistência contra a ofensiva fascista, que não é uma ofensiva antineoliberal, né? O fascismo tem se mostrado capaz de estabelecer uma relação muito cordial, para dizer o mínimo, com o neoliberalismo. Então, eu queria ouvi-las, primeiro Larissa e depois Juliana, sobre o que se pode esperar das instituições jurídicas nessa resistência contra o fascismo. Ou nós não podemos esperar absolutamente nada? Larissa, por favor. É complicado, né? Assim, a gente pensar nas formas jurídicas do capital resistindo a uma face, a verdadeira face dele mesmo. Né? É bem complicado, assim, da gente compatibilizar, da gente conseguir, né, transcender essa dinâmica do fascismo. Ele ser tão... O neoliberalismo, ele flerta muito, né, com o fascismo. Assim, ele dialoga muito bem
com o fascismo. Só falta vestir a roupa mesmo. Acredito que dentro, né, dos marcos da democracia liberal, entendendo ali como um meio, como um plano imediato, é uma questão ali de sobrevivência ou, de repente, de manter ali, né, um ambiente onde se possa, né, minimamente estabelecer um diálogo, em busca aí de pensar no outro horizonte de sociedade, na superação da sociedade de classes. A gente pode pensar em utilizar as ferramentas que a gente tem dentro do constitucionalismo, né, social, aí pensar em trabalhar, né, por esse prisma. Mas é também importante a gente pensar que o Estado, enquanto uma forma que deriva, né, da forma mercadoria, e daí por isso ele flerta, né, o neoliberalismo hoje flerta com o fascismo, só falta abraçar e sair de bracinho dado, é que na medida em que o Estado ele está relacionado a essa dinâmica, né, das trocas serem generalizadas, da nossa sociabilidade ter sido pautada em generalização de trocas, do direito ser construído em cima dessas trocas, o Estado ele é permeável a esses desgastes, a esses esgarçamentos aí de direitos. Né? Por isso que fica tão assustador observar o avanço do fascismo. Porque o Estado, essa forma, né, jurídica ligada aí ao capital, ele pode, por ele mesmo, restringir direitos, né, retirar ali as liberdades políticas, né, as liberdades sindicais, atrapalhar bastante esse processo, né, de reunião coletiva, de trabalho de base com as massas. E isso vai ser plenamente compatível, sabe, com a sobrevivência do capitalismo. Então, acho que dentro desse horizonte, né, dos males o menor, acho que a nível imediato, a gente poderia trabalhar, né, numa perspectiva de fazer um trabalho de chamamento às pessoas para encarar, né, o desafio que se apresenta, e dentro dessas estruturas jurídicas, né, tentar manter o máximo que a gente puder ali, pelos paradigmas do constitucionalismo social, né, dessa pegada de direitos sociais, direitos fundamentais, manter um espaço em que a gente possa, né, ainda dialogar, né, tentar ali uma estratégia de contenção para o avanço do fascismo, sabendo, né, que por essa forma, pela forma Estado, ela ser tão permeável aos interesses do capital, se o interesse é esse, né, de através ali do medo, né, de tomar também a nossa subjetividade pelo terror, né, o neoliberalismo deixa a gente com medo de tudo, medo de não ter trabalho, medo de não ter comida, medo de não ter casa, é tão funcional para ele que ele vai, né, vai beirar ali, vai flertar com o fascismo, pode ser que se abrace, né, com ele. Então, a gente pensar, talvez, né, no imediato, garantir a manutenção desses espaços democráticos, né, não permitir aí que essa tirada de máscara ocorra tão rapidamente para que a gente possa, né, se reunir, trabalhar e aí, em paralelo, construir esse espaço de sociabilidade para um outro horizonte. Né? É um desafio trabalhar com as formas, né, do direito liberal sem ter ilusões com ele, né, tendo plena consciência de que através dele não vai haver a superação dele, vai haver ali modificações pontuais. Mas quando a gente se aproxima do fascismo, né, a gente fica meio... como garantir um ambiente para que a gente consiga, né, tocar essa transformação social. Então, acho que de imediato é importante a gente denunciar e utilizar essas ferramentas jurídicas que a gente tem, né? Constituições sociais, a defesa desses direitos, a defesa aí das liberdades das pessoas, pelo menos por um horizonte ali da gente poder, né, dialogar, socializar, né, essas informações. Mas eu fico muito numa situação bem complexa, sabe? Como lidar com essas formas, né, que são ali uma outra apresentação desse modo de produção, são tão compatíveis com ele, de uma maneira a mantê-lo num patamar de estagnação onde seja possível sobreviver. É realmente uma estratégia de sobrevivência dentre os males, escolher o menor. Não sei como Juliana visualiza, mas eu sempre fico numa encruzilhada, sabe? De como lidar com essa situação. Juliana,
colocando a mesma pergunta, mas de uma forma diferente, as instituições jurídicas são aparelhos ideológicos do Estado capitalista e delas não se pode esperar alguma resistência contra o avanço fascista na contemporaneidade? Bom, Marcos, essa questão, né, sobre o tema do fascismo, né, e como ele retorna no tempo presente, na realidade, né, o fascismo, né, ele se apresenta enquanto ditadura, por exemplo, ele pode se apresentar numa ditadura fascista e ele é uma ditadura do capital. Pachucanes vai dizer isso, né, na sua obra Fascismo, tive a honra de escrever o texto de orelha dessa obra, publicada pela Boitempo. Então, na realidade, mais do que isso, né, Pachucanes vai elencar as características aí do regime fascista, né, quando ele se estabelece. Mas veja, só dizer que é a ditadura do capital, e ele acha que dizer que é a ditadura do capital é dizer muito pouco, ele já está dizendo muito, porque muitos não enxergam isso, não percebem que a burguesia, o capital, não vai hesitar em se aliar ao primeiro chefe de milícia para garantir os seus interesses. Essa é a realidade, né? Então, não tem limites éticos para o capital. E as instituições, né, elas pertencem, né, às instituições do Estado, né, aos aparelhos, né, o direito tem essa peculiaridade de modo geral, né, as instituições estão aí inseridas nesse contexto, de pertencer tanto aos aparelhos repressivos quanto aos aparelhos ideológicos do Estado, né, então o direito tem essa peculiaridade. Porque detém a força, mas ao mesmo tempo constitui as subjetividades a partir de práticas materiais. Então, o nosso horizonte de mundo ele é um horizonte jurídico, por isso que é difícil nós até mesmo racionalizarmos as nossas demandas para além do direito. E, na realidade, as instituições, elas, por si só, elas podem ser facilmente cooptadas e infiltradas pelo fascismo. Não há limites, né? Quando alguém aí de uma certa proeminência no campo da extrema-direita brasileira disse uma frase, um cabo e um soldado fecham o STF, e essa frase chocou, né, de modo geral, as pessoas, mas como isso jamais acontecerá? Acontece, né? Nós sabemos que a força, o capital, eles podem mais, sim, as instituições não têm capacidade por si só de resistirem. Essa é a tristeza, né, digamos assim, e ao mesmo tempo a esperança. Por quê? Porque a esperança não pode estar nas instituições. Onde que ela está? Na luta popular, realmente na mobilização das massas. Nenhum regime, não importa a quantidade de crimes que ele tenha cometido, ele não vai cair sozinho, ele precisa de forças que o empurrem, e essas forças são forças populares. Pachucanes vai colocar essa questão nessa obra também, Fascismo. Então, precisamos mobilizar as massas, sob pena de o fascismo efetivamente penetrar em todo o tecido social. Esse momento de exacerbação da crise capitalista é um momento que é um terreno fértil para esses movimentos de extrema-direita, de caráter fascista, se proliferarem. Então, o desafio nosso realmente é a mobilização no sentido contrário. É claro que no imediato, né, nós temos que pensar, e Pachucanes retoma Lenin para tratar dessa questão, no imediato das táticas de luta imediatas, temos que explorar, sim, as contradições existentes entre fascistas e antifascistas. Precisamos explorar isso, esses setores que se manifestam contra o fascismo, porque o fascismo ele tem uma dificuldade de estabilização muito grande, ele cria conflitos sociais. A própria burguesia, em certa medida, ela apoia o fascismo, mas, ao mesmo tempo, o fascismo começa a incomodá-la, porque ele cria uma instabilidade na sociedade, um clima de ódio, de tensão constante. Então, esse tipo de contradição permanente que o fascismo, que caracteriza o fascismo, deve ser explorado em termos de tática de luta. Mas não devemos ter ilusões de que as instituições vão nos salvar, elas não vão nos salvar. E o fascismo tem como característica, a própria extrema-direita, de estender os seus tentáculos, inclusive, sobre as instituições, aparelhando essas instituições. De modo, inclusive, para que elas possam funcionar a serviço desse regime fascista. Né? O fascismo ele tem como característica, inclusive, operar pela legalidade e, ao mesmo tempo, pela ilegalidade. Ele transita entre esses dois mundos. Então, essa é uma questão central. Se nós queremos realmente frear esse avanço fascista, o nosso desafio é mobilizar as massas. Não podemos ficar de braços cruzados
e porque a extrema-direita tem sabido, nós observamos isso, você falou dos aparelhos ideológicos de Estado, e nós sabemos que esses aparelhos aqui, Althusser é o grande teórico dessas questões, Louis Althusser, eu trato do pensamento de Althusser no meu livro, Marxismo, Humanismo e Direito, Althusser e Garrodi. Althusser é um pensador central que vai trabalhar justamente essa questão dos aparelhos ideológicos de Estado, como que eles constituem as subjetividades das pessoas a partir de práticas materiais. Então, nós não podemos deixar o terreno da disputa ideológica de lado. A esquerda, de modo geral, precisa se mobilizar nesse sentido. Se a nossa fé, se a nossa esperança estiver nas instituições, nós estamos fadados ao fracasso nessa luta por transformação social. Juliana Magalhães, Larissa Castilho, muito obrigado pela participação nesse Trilhas da Democracia. Aqueles interessados, interessadas, aquelas interessadas em aprofundar essas discussões, poderão fazê-lo entre os dias 25 e 27 de outubro, durante o Seminário de Crítica Marxista da Faculdade de Direito do Recife. Repito o título: Crítica do Direito e Conflitos Sociais. Mas o Trilhas da Democracia fica por aqui, voltando na próxima semana. Até lá.